Deus, Ele está procurando pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. O texto de Neemias capítulo 1 nos fala a respeito de Neemias, um copeiro do rei que estava no cativeiro da Babilônia, vivendo um tempo muito confortável, uma vez que ser copeiro do rei era uma posição muito favorável e era uma profissão que muitos desejavam, porque era uma profissão de confiança. Você imagina, ainda que ele corresse o risco de comer vinho envenenado que estava sendo entregue para matar o rei, ele bebia os vinhos do rei, ele comia as comidas do rei, ele sentava-se na mesa do rei, ele partilhava da presença do rei. Ou seja, Neemias vivia no melhor lugar da Babilônia, no palácio, no lugar onde todos desejavam e ansiavam trabalhar, aquele tipo de emprego que todos nós desejamos. Neemias recebia salário para comer comida boa, tomar vinho bom, comer suco bom. Que quer algo mais maravilhoso do que isso? E esse cenário fala-nos a respeito do fato de que alguns retornam de Jerusalém, que haviam ido nessa primeira leva de Zorobabel e nessa segunda leva de Esdras, e Neemias pergunta a eles: como está Jerusalém? Como está a cidade santa? Como está o templo? Como está o seu povo que havia retornado do exílio para Jerusalém? Como que está o estado de saúde deles? Como está a vida financeira deles? E para mim isso é extremamente valioso, porque Neemias demonstra que ele se importa com as coisas de Deus. Neemias se importa com o povo de Deus. E eu não sei você, mas eu conheço muito crente que simplesmente lava suas mãos a respeito do que está acontecendo na igreja, a respeito do que está acontecendo na igreja de Cristo, na obra de Deus, e simplesmente não se importam com aquilo que está acontecendo. São meros coadjuvantes na igreja, na vida cristã, na empresa onde estão. São como árvores do cenário que não cooperam, não participam e não se importam com as coisas de Deus. E Neemias nos ensina de antemão acerca disso, acerca do quanto nós devemos nos importar com as coisas de Deus, nos importar com a sua obra, nos importar com a igreja, nos importar com aquilo que Deus está fazendo ou deixando de fazer. Sabe, muitos problemas, dificuldades poderiam ser evitadas se nós nos importássemos. Por exemplo, você, pai maravilhoso, vem até a igreja, leva o seu filho para ficar lá no kinder, é muito bem assistido e você sabe que isso tem um valor enorme. Se você fosse pagar horas de babá para ficar com seu filho no período de culto que você está, você sem sombra de dúvida pagaria bem caro por isso. E não tem nenhum problema, maravilhoso, que serviço incrível que a igreja tem prestado para a sua família, não é mesmo? Quantos pais têm filhos aqui no kinder? Agora a pergunta que eu lhe faço é: você se importa? Você se importa com quem está servindo lá no kinder? Você se importa com a estrutura do kinder? Mas não se importar no sentido do tipo, meu filho não fica em lugar sujo. Se importar no sentido de, tem alguém para limpar esse lugar? Porque se não tiver, eu estou aqui para limpar. Tem brinquedos novos para as crianças? Porque se não tiver, eu tenho alguns brinquedos lá em casa que eu posso trazer para a igreja e servir as outras crianças. Neemias mostra um coração que tem sido cada vez mais raro nas igrejas. Um coração de alguém que não simplesmente é a plateia do mover de Deus, mas se importa com o mover de Deus, se importa com aquilo que Deus está fazendo, se importa com as adversidades, com os problemas, com as lutas que porventura a igreja e a obra de Deus esteja passando.
Deus, Ele está procurando pessoas que se importam com aquilo que Ele se importa. E deixa eu lhe falar algo. Deus não se importa com muitas das coisas que nós nos importamos. Sim ou não? Deus não perde o sono por causa que o teu Flamengo não ganhou a Libertadores. Deus não fica abalado, entristecido, porque o teu time não contratou tal jogador. Deus não se importa com muito daquilo que nós nos importamos. E uma das orações que eu tenho feito ao Senhor, desde quando eu comecei a mergulhar em Neemias, é exatamente essa: Deus, me ensine a se importar com aquilo que você se importa. Me ensine a se preocupar com aquilo que você se preocupa. Me ensine a me ocupar com aquilo que você se ocupa. E Deus se ocupa e se preocupa com o seu povo, com a sua obra, com a sua glória, com os seus propósitos. Vamos lá, meus irmãos. 2021 terminou. Se você fosse colocar uma porcentagem de ocupação e preocupação com as coisas eternas ao longo do ano de 2021, qual seria o percentual do quanto você se importou com as coisas de Deus ao longo de 2021? Eu não quero te expor de forma alguma, mas eu não tenho dúvida que muitos de nós dariam um percentual extremamente baixo ao seu nível de ocupação e preocupação com as coisas de Deus. Quantos cristãos se entregaram e se preocuparam com políticas, se ocuparam e se preocuparam consigo mesmos, se ocuparam e se preocuparam com a sua estética, com a sua beleza, se preocuparam e se ocuparam com os seus próprios interesses. Como diria o profeta Ageu: vocês estão morando em casas apaineladas, enquanto meu templo ainda continua em ruínas. E em detrimento disso tudo, não nos importamos com aquilo que Deus se importa. Neemias nos ensina a nos importar com as coisas de Deus. Ele questiona e pergunta. Ele pergunta: como está Jerusalém? Como está o povo de Deus? Você faz esse tipo de pergunta? Deixa eu falar algo a você. Na minha longa jornada de pastor até aqui, 15 anos, eu consigo me lembrar na minha mente, talvez posso contar em duas mãos, de irmãos, por exemplo, que me procuraram, preocupados e querendo de alguma forma saber como poderiam ajudar e se a igreja estava bem, por exemplo, na área financeira. Você se preocupa com isso? Você se importa com isso? Você se importa se existe recurso para sustentar aquilo que Deus está fazendo no nosso meio através de nós? Ou se, raras exceções, você simplesmente dá o seu dízimo, a sua oferta, lava as suas mãos e diz: Deus abençoe. Neemias, ele tinha um coração de alguém que sabia que participava da obra de Deus. Ele se importava porque ele era parte. Devemos nos importar porque somos parte. Deus está construindo algo em nós e através de nós, e por esse motivo devemos nos importar, inclusive perguntando ao seu apacentador: o que eu posso fazer para ajudar o meu GP? Perguntando ao Kinder, a Lê que cuida do Kinder: o que eu posso fazer para ajudar o Kinder? Talvez você não vai conseguir fazer muitas coisas, mas se você se importar, isso já é algo muito precioso. Porque eu não tenho dúvidas de que todo recurso que a obra de Deus precisa está no meio do povo de Deus. Eu lembro uma vez que nós estávamos com um projeto de melhoria e reforma no nosso espaço, e aí então eu disse: gente, a boa notícia que eu tenho para contar a vocês diante do desafio da reforma do nosso espaço é que nós já temos o dinheiro. E aí a igreja vibrou:
A triste notícia é que ele está no teu bolso. Aí a igreja não vibrou. O que eu quero que você perceba, entenda e compreenda é que, de fato, isso por vezes é uma verdade. Aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. E eu te convido, no ano de 2022, como Neemias, a se importar com seus irmãos. Sabe, é fácil falar mal, criticar aquele teu irmão que você já não vê mais na igreja, e aí você descobriu que ele divorciou, e aí você então chega e fala para todo mundo: olha, ele era sempre safado a si mesmo, e divorciou, e deu problema mesmo. E não se importar. Como que você está? O que aconteceu com você? Por que teu casamento chegou a esse ponto? O que eu posso fazer para te ajudar? Meu irmão, Neemias, ele nos ensina o quanto eu e você devemos ter o coração na obra de Deus, ao ponto de nos importarmos com ela e nos importarmos com o seu povo. Olha para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: se importe comigo, porque eu vou me importar com você. Que nos importemos uns com os outros, que perguntemos sinceramente, como Neemias fez: como está tal fulano, como está o povo de Deus, como está tal pessoa, ela está bem? Devemos nos importar uns com os outros. Olha só o verso 5. Depois de receber um retrato triste acerca de como estavam as coisas de Deus, porque os muros haviam caído, havia injustiça social por toda parte, pobreza, a nação de Israel e o povo de Deus estava sendo desprezado por outras nações. E agora no verso 5, olha só o que o texto continua dizendo. Então disse Neemias: ó Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as tuas alianças de amor leal para com os que te amam e obedece a teus mandamentos, ouve minha oração, olho do alto e vê que agora oro noite e dia pelo teu povo Israel. Confesso que temos pecado contra ti. Sim, minha própria família e eu temos pecado terrivelmente contra ti, não temos obedecido a teus mandamentos, decretos e estatutos que nos deste por meio do teu servo Moisés. Pode parar aqui um pouco. Na primeira parte do texto, nós vemos Neemias se importando e recebendo um relatório muito triste. Israel está em ruína, Jerusalém está com as muralhas caídas, o povo está sofrendo, estão passando por devassidão, pobreza e desprezo. Neemias se importa tanto com aquilo que ele chora. Você já chorou pelas coisas de Deus? Já? Você já chorou pela obra de Deus? Você já sofreu por aquilo que Deus sofre? E diante desse choro e desse lamento, note, onde Neemias estava? No palácio do rei. Ele chora, triste, e então ora. E sabe o que é maravilhoso na oração de Neemias? Que não é uma oração que terceiriza a responsabilidade. Neemias participa da responsabilidade. Ele está lá na Babilônia, e Jerusalém, o povo de Deus está sofrendo, e Neemias lá na Babilônia, distante de Jerusalém, diz: nós pecamos contra ti, nós pecamos terrivelmente contra ti. Neemias não aponta para aqueles que haviam regressado da Babilônia e diz: eles pecaram. Não, Neemias se faz parte, e se fazendo parte, assuma a culpa junto com todos que haviam pecado contra o Senhor. Meu irmão, Neemias nos ensina a não
terceirizarmos as mazelas da igreja. Existem coisas tristes que acontecem na igreja de Cristo no mundo? Sim ou não? Muitas. Mas sabe qual é a postura de Neemias? Nós temos pecado contra ti. Não é aquele pastor, não é aquela igreja, não é aquele irmão, somos nós. Porque nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. Meu irmão, pare de terceirizar a culpa. Pare de apontar para tudo e para todos, dizendo: a igreja está desse jeito porque pregadores televisivos estão abusando do povo de Deus. Isso pode até ser verdade, mas a igreja não está desse jeito por causa deles, até porque essas pessoas, elas só subsistem porque existe um povo pecaminoso que se alimenta desse tipo de engano e de ilusão, e que não serve genuinamente a Deus. Não devemos terceirizar a nossa culpa. Eu, você, povo de Deus, que estamos vivos em 2022, temos uma oportunidade, temos uma vida para fazer o reino de Deus acontecer em nós e através de nós. Amém? E ninguém pode nos parar, ninguém pode nos deter, a não ser nós mesmos, se nos vitimizarmos e ficarmos culpando os outros, dizendo: eu sou assim porque ninguém me discipulou, eu sou assim porque ninguém cuidou de mim, eu sou assim porque me feriram na igreja, eu sou assim porque tal pastor fez isso, porque tal igreja fez aquilo. Meu irmão, pare de terceirizar culpa e assuma parte da culpa. Nós somos o corpo de Cristo.